Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, vai falar assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que lhe tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Até aqui. Esse texto aqui é um episódio que narra quando Jesus expulsa o demônio de um homem gadareno. E eu queria pensar um pouquinho com vocês hoje sobre a questão da identidade. E eu li esse texto em particular porque o que acontece? Como o Tiago falou, Deus ele nos chama. Para que Deus ele nos chama? Deus ele nos chama, a primeira coisa que ele faz é chamar para perto. Antes do homem cair, o homem ele tinha um encontro com Deus todos os dias. Na viração do dia, Deus vinha ao jardim e se encontrava com o homem. E isso acontecia todos os dias. A gente lê isso no relato de Gênesis. E quando Deus ele cria o homem com um objetivo muito específico. Ele cria esse homem, primeira coisa, para caminhar com Deus, para estar perto de Deus. Porque tudo o que o homem fazia, ele fazia porque ele via Deus fazendo. Deus ele coloca o homem para lavrar o jardim e para guardar. Aí eu te pergunto, como é que o homem sabia o que era lavrar e o que era guardar? Porque imagina, Deus ele cria o homem. Ele acabou de criar o homem. E aí ele fala, eu vou te colocar aqui, nesse jardim. E você vai lavrar e guardar. O homem vira para ele e fala, tá, senhor, legal. Mas o que é lavrar e guardar? O homem, como é que o homem sabia o que era isso? O homem ele sabia porque ele via Deus fazendo. O homem ele tinha um referencial. Ele tinha um ponto para onde ele olhar. Ele olhava para Deus. Quando ele via Deus fazendo, assim ele fazia. Só que quando vem a queda, o homem ele perde muitas coisas na queda. A primeira coisa que é quebrada na queda
é a comunhão com Deus. Lá no relato de Gênesis, agora o homem, ele não estava mais no lugar que ele estava para estar. Quando Deus ele vem, na viração do dia, falar com o homem ele já não está mais lá. A segunda coisa que o homem perde, o homem ele não sabe mais quem ele é depois da queda. Vamos abrir lá em Gênesis, que eu quero ler esse texto para ficar um pouquinho mais didático para a gente entender. Presta atenção aqui nesse texto. A gente vai ler o Gênesis 2. A partir do versículo 18. Gênesis 2,18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Tem uma outra tradução que diz que é uma adjuntora que esteja em oposição a ele, que esteja em confronto a ele. E a expressão, não estou com o celular aqui, mas a expressão no hebraico ali, dessa adjuntora, é alguém que confronta. É alguém que está diante do homem. E aí ele diz, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava uma adjuntora que estivesse como que diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela do homem o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Porquanto deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então, Deus aqui, no versículo 18, ele vê que não é bom que o homem esteja só. E qual que é a coisa seguinte que Deus ele faz, quando ele vê que não é bom que o homem esteja só? Olha para o texto. No versículo 18, não é bom que o homem esteja só. O que ele faz em seguida? Oi? Não. O que diz o versículo... O que diz o versículo 19? No versículo 18, Deus viu que não é bom que o homem esteja só. No versículo 19, ele faz o quê? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe para Adão, para este ver como lhe chamaria. No versículo 18, Deus ele vê que o homem, não é bom que o homem esteja só, que o homem precisa de alguém. Se o homem precisa de alguém, o que Deus faz com o homem? Dá trabalho para ele. Ué. É o que ele faz. Não é bom que o homem esteja só. O que eu vou fazer? Eu vou dar um trabalho para ele. E o trabalho de Deus é o quê? Adão deveria pôr o nome em todos os animais. É um trabalho pesado. Ele tinha que dar nome a todo o animal que aparecia. Todo o animal que Deus fez, o Adão tinha que colocar o nome. E aí então, só lá, no versículo 20, depois que o Adão pôs homem ao gado, à ave do céu, a todo o animal do campo, aí sim, Deus faz cair um sono pesado sobre o Adão. Deus dá trabalho e depois dá descanso para o Adão. Para aí depois, o Adão, Deus ele tirar a costela do Adão, e da costela do Adão, Deus ele vai formar a mulher. E é muito legal porque o Adão ele diz assim no versículo 23. E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos, carne
da minha carne. Presta atenção. Se alguém é osso do seu osso e carne da sua carne, esse alguém é você, né? Porque até agora o Adão ele estava dando nome para todo o animal. Mas o Adão ele não conseguia ver ninguém semelhante. Quando Deus ele traz a mulher para o Adão diz, essa é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. Ou seja, ela é eu me vejo nela. Ela é alguém semelhante a mim, eu consigo me ver nela. Ela é eu sou ela, nós somos a mesma coisa. É isso que o Adão está dizendo aqui. Ela é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela é eu, falar comigo, falar com ela é a mesma coisa. Nós somos um só. É o versículo 25. E ambos estavam nus. Aliás, versículo 24. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Agora, o homem, ele é um, ele consegue se ver em alguém. Ele consegue se ver nessa mulher que Deus trouxe, porque ela é carne da carne dele. Ela é osso dos meus ossos. E assim como Deus, ele é um único Deus, mas é mais de uma pessoa, assim agora, o Adão e a mulher dele, a Eva, eles são duas pessoas, mas eles são uma só carne. E o versículo 25 diz que ambos estavam nus, o homem e a mulher, e eles não se envergonhavam. O homem e a mulher, eles não tinham nada para esconder um do outro. Eles podiam estar nus. Eles não tinham que esconder. Eles podiam estar nus diante um do outro. Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês é no capítulo 2 de Gênesis. É antes da queda. É o jeito que Deus ele criou para ser. Só que no capítulo 3, a primeira coisa que acontece quando eles caem, é um versículo antes do que o Tiago leu. Vai dizer, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O coser aqui é costurar. No momento depois que o homem cai, agora ele, que antes estava nu diante da sua mulher, que ele não tinha nada para esconder um do outro, no momento depois da queda, agora ele não pode mais estar nu. Agora ele tem que se esconder da sua mulher. Antes eu podia me mostrar para ela, ela é osso do meu osso, carne da minha carne, ela é eu sou ela, não tem o que a gente esconder um do outro. No momento seguinte do homem, que ele cai, ele tem que costurar a figueira, ele tem que se vestir, porque agora ele está nu e ela não pode me ver nu, afinal, ela não pode me ver como eu sou. Como é que eu vou mostrar tudo que eu sou para ela? Não, eu tenho que me cobrir, eu tenho que me esconder dela. E aí lá a gente já conhece essa história, Deus vai lá, chama o homem, porque agora o homem está longe, Deus precisa chamar ele de volta para a posição que não era para ele ter saído. E aí no versículo 11, Deus ele vai fazer uma pergunta para o homem. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. O que o Adão está falando? Vocês lembram que a gente leu agora há pouco, que o Adão disse que ela é osso dos ossos dele, carne da carne dele? Isso é antes da queda, né? É osso do meu osso, carne da minha carne. Só que agora, Adão, você comeu, eu não. É o B.O. ali, ó. Ó o B.O. ali. Foi ela. Antes ela é osso do meu osso, carne da minha carne. E agora? Agora eu tenho que me esconder dela. Agora não sou mais eu, é ela. Eu comi, mas é ela que me deu. A culpa é dela. Foi ela. Isso é resultado do quê? Isso é resultado da queda. É por isso que hoje a gente só se conhece um outro à medida que a gente se mostra um pro outro. E a gente nunca conhece 100% a outra pessoa. Então como é que eu vou mostrar 100% para outra pessoa? Como é que eu vou mostrar inteiro para ele? Eu não posso. Eu tenho que esconder. Você só conhece da sua esposa o que você quer que a sua esposa conheça de você. A sua esposa só conhece você o tanto que você se deixa mostrar para ela.
o seu amigo, a sua namorada, a gente só se conhece o tanto que a gente se deixa mostrar. Isso é resultado da queda. E aí na queda, esse homem, que antes ele é criado para ser inteiro, para ser um com a sua esposa, uma só carne, para lavrar e guardar o jardim. Agora esse homem, ele não é mais um com ninguém. Agora esse homem, ele não se mostra para ninguém. E agora esse homem, ele não sabe mais quem ele é. E por que que eu li esse texto do endemoniado gadareno? Porque a nossa identidade, ela só pode ser encontrada em Jesus. Jesus, ele é aquele que ele vem trazer a nossa identidade de volta. A nossa geração é uma geração que ela não sabe mais quem é quem. A gente falou um pouco disso na quinta-feira, quem estava aqui. O homem não sabe quem ele é. A mulher, ela não sabe quem ele é. É por isso que está essa bagunça. O homem, ele toma o papel da mulher. A mulher, ela toma o papel do homem. E ninguém mais sabe quem é quem. Ninguém sabe quem nasceu para si. E aí, isso é tão sério porque isso atinge diretamente a família. Isso atinge diretamente as casas. A principal obra do nosso adversário não é ele vir e bater de frente com a igreja. Ele tentou bater de frente com a igreja há muito tempo. Mas ele viu que não dá muito certo esse negócio, porque enquanto mais ele matava, enquanto mais a igreja era torturada, mais a igreja crescia. Isso está lá no livro de Atos. Então ele muda a estratégia. Agora ele tem um outro público para atacar, que são as famílias. A igreja ela é formada por quem? Por quem que a igreja é formada, gente? Por famílias. Por quem que a sociedade é formada? Famílias. Se você destrói a família, você destrói a igreja, você destrói a sociedade, você destrói tudo. Então hoje, a nossa geração não sabe quem ela é. E Jesus é aquele que ele vem trazendo de volta a nossa identidade. Mas qual que é o problema? O problema é que quando a gente vem para um lugar como esse, a gente se preocupa em querer fazer coisas para ele. E não em descobrir quem nós somos. E aí a gente é pessoas tentando fazer coisas que Deus não pediu para a gente fazer, sem saber quem a gente é. E nesse relato que a gente leu do Gadareno, quem que era esse camarada? Ele era um endemoniado. Ele era um endemoniado que ficava, eu não sei se foi nesse texto de Marcos, mas tem um texto que diz que ele andava nu pelos cemitérios. Que as pessoas prendiam ele com correntes e ele não conseguia se soltar. Esse é ele antes. E quem que ele é depois? Depois ele é um cara que sai. E a Bíblia diz que ele vai pregar em Decápolis. Decápolis não é uma cidade. Decápolis é um termo grego que significa um conjunto de 10 cidades. Deca é 10 e polis é cidade. Então presta atenção, um cara que era um endemoniado, quem olhava para aquele cara, quem era aquele cara? Ele era um endemoniado, ele era alguém para você se mandar longe. E eu imagino a cena, aí agora é a imaginação minha aqui, de Jesus ele chegando naquele lugar. E aí ele falando, lá a gente vai encontrar com o cara. E esse cara, vocês não têm noção de quem é que ele é, cara. Esse cara é um missionário. Esse cara é um cara que vai anunciar o meu nome para 10 cidades. E aí eles chegam lá com os discípulos. E quando Jesus pisa o pé lá, quem que vem aos pés dele? O endemoniado. E aí Jesus olha e fala, vocês lembram o missionário que eu falei? Que prega para 10 cidades? Está aqui ele. E aí os discípulos olham e falam, mas não é possível. Esse daí endemoniado? Esse daí todo lascado? Não, Jesus. Você confundiu. Você está errado. Eu estou falando isso para vocês porque quem conhece um pouquinho da minha história sabe que antes de eu me converter, eu era um lascado. Eu bebia de verdade. Mas eu bebia mesmo. Se era para fazer algo, eu fazia de verdade. Então quando eu bebia. É sério, eu bebia uísque puro de manhã. Se era para usar droga, eu usava droga de verdade. E se você chegasse para mim e falasse que um dia eu ia estar aqui na frente com a Bíblia falando para vocês, eu ia falar, você tá louco.
Eu vou estar em qualquer canto, menos numa igreja. Eu não gostava de crente, porque para mim crente era tudo doido. Eu não gostava de religião nenhuma, pra falar a verdade. Mas de vez em quando eu caía lá no centro espírita. Mas de crente eu não gostava. E aí se você viesse para mim e falasse para mim, um dia você vai estar com uma Bíblia aberta, falando para pessoas. Eu falasse, você tá maluco. Eu vou estar em qualquer canto, menos lá. Mas existia uma identidade dentro de mim, que eu não conhecia, que eu não sabia que era, mas que estava guardada nele. Existe uma identidade dentro de cada um de nós, que muitas vezes a gente não conhece. E essa identidade, ela está guardada nele. E o que a gente precisa? A gente precisa de um encontro com ele. Esse camarada aqui, ele só precisou de um encontro com Jesus, para que a verdadeira identidade dele fosse revelada. Esse endemoniado gadareno, ele era um pregador, cara. Ele era um missionário. Hoje a gente está cheio de pregadores, a gente está cheio de missionários, a gente está cheio de pessoas que podem impactar, mas que elas estão presas. Ou elas estão presas dentro do mundo, ou elas estão presas dentro da religião, elas estão sufocadas. E é engraçado que... Eu até perdi o texto aqui. Coloca para mim aqui o versículo que ele pede para entrar com Jesus no barco. Para ir com ele. É lá no finalzinho. Versículo 18. O próximo. 19. Ó. Ele pede para ir com Jesus e Jesus diz, vai para onde? Vai para tua casa. Deus, ele nos chama e ele tem uma identidade para nós, guardada nele. E essa identidade é poderosa o suficiente para poder impactar primeiramente a nossa casa. Mas qual que é o nosso problema? Nós perdemos tempo. A gente perde tempo tentando fazer coisas para Deus que ele não pediu. Enquanto nós deveríamos usar o nosso tempo para descobrir a nossa identidade. E essa nossa identidade, ela ia ser suficiente para impactar a nossa casa. A minha identidade, ela é suficiente para impactar a minha casa. Mas como a gente não descobre a nossa identidade, a gente vem aqui, faz coisas para ele que ele não pediu, e aí eu me preocupo, ao invés de eu me preocupar com a minha identidade para impactar a minha casa, eu me preocupo com a casa do Tiago. E o Tiago se preocupa com a minha casa. E aí cada um vai se preocupando com a casa do outro. E aí no final a casa de ninguém é restituída. Porque Deus, ele nos deu uma identidade capaz de mudar a nossa casa, de impactar primeiro a nossa casa e depois outras pessoas. Mas essa identidade, ela está guardada nele. Essa identidade, ela não vai falar de algo que nós vamos fazer aqui. Essa identidade, ela não vai falar quem nós somos durante 4 paredes de uma igreja. Essa identidade é quem nós somos todos os dias. O texto de João diz que ele nos deu poder para sermos chamados filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos dele. Nós temos que descobrir. E Deus, ele nos chama para perto. E ele nos dá uma identidade nele. Para depois ele nos liberar para fazermos alguma coisa. Mas se a gente troca, tudo que a gente faz vai tender ao fracasso. A gente vai estar correndo e se cansando. Então eu e você temos uma identidade. Eu e você somos alguém. Eu e você somos chamados para ser alguém. Você não é quem o mundo diz que você é. Você não é quem a sua casa diz que você é. Você não é quem as pessoas à sua volta diz que você é. Você não é nem aquilo que você está mostrando que você é muitas vezes. Você é aquilo que ele diz que você é. Mas nós precisamos permitir esse encontro com ele. Nós precisamos gastar tempo com ele. Nós precisamos andar com ele. Ele nos chama para andar com ele para que a gente possa descobrir quem nós somos de verdade. Não aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Amém, queridos?